E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Llama e vamos dar início a essa nossa série de Docker na prática com Python. E eu vou começar apresentando o GitHub do Programador Llama e falando que os códigos que eu for postando, durante essas aulas, eles vão ser colocados em algum repositório aqui nesse nosso GitHub. Então você pode pegar, caso você tenha alguma dúvida, o código que a gente fez na aula e pode tentar replicar ele. Só que eu vou começar essa nossa série com uma certa discussão. Se você tem aquele hábito de copiar o que eu estou falando, ou até mesmo de tentar reproduzir o que eu estou fazendo, eu vou pedir que você faça isso no final dessa aula. Eu preciso que você tenha um certo entendimento do que é o Docker e de como que a gente vai tratar isso daqui tudo. Até mesmo de alguns conceitos principais, porque lá na frente vai ficar mais interessante. Então, não copia por agora, presta atenção nisso daqui tudo. Vamos começar. Eu tenho um diagrama aqui e eu quero discutir um pouco sobre o que é Docker em si, o que são containers, o que são imagens e como que isso tudo funciona dentro da nossa máquina. Em primeiro lugar, o Docker, ele na verdade é nada mais, nada menos que um simples programinha. Eu não vou entrar em uma certa rigorosidade aqui, eu quero que você entenda o fenômeno que a gente tem com esses tipos de elementos, mas o Docker em si, ele é simplesmente um programinha em que ele gerencia todo um ecossistema em que a gente consegue colocar as nossas aplicações de maneiras isoladas. O que isso daqui quer dizer? Eu tenho aqui, olha, que o PC que eu estou gravando, esse PC aqui que você está vendo, essas imagens aqui, ele é o meu PC, o computador do Llama, e ele é aquilo que a gente vai chamar de máquina host. Por que eu estou chamando ele de máquina host? Porque ele opera, ele está levantando, está sendo o seu hospedeiro do Docker. E a partir do Docker, a gente vai conseguir pegar certas aplicações e colocar lá dentro de um ambiente. Então, esses ambientes a gente consegue fazer com que eles fiquem fora de todo o setup que eu tenho na minha máquina. Ou seja, vamos supor que aqui eu tenho uma certa configuração para o Python, eu tenho uma certa configuração de um banco de dados. Não tem nenhum problema. O Docker vai conseguir isolar a minha aplicação dessas dependências que eu tenho na minha máquina. Então, a gente vai conseguir criar ambientes que são isolados e que têm suas próprias configurações. E esses ambientes a gente vai chamar de containers. E esses containers em si, a gente vai conseguir levantar eles vão ter as suas próprias configurações de sistema e eles vão ser totalmente orientados a tarefas. O que isso quer dizer? Que o container ele só existe para que a gente consiga rodar a nossa aplicação. Se a nossa aplicação para, o container em si ele não vai morrer, ele vai entrar em um estado de parada, de paragem. O Docker não vai mais mostrar que esse container ele está assim, atuando, que ele está em execução. E por que é interessante? Por que eu devo trabalhar de fato com o Docker em si? O Docker ele não está aqui para servir como uma feature para o nosso programa. Ele está aqui para servir uma certa infraestrutura que a gente deseja. Então, a partir dele, eu consigo setar todo um ambiente específico para a minha aplicação que não dependa da máquina em que ele estiver atuando, certo? E eu também consigo colocar outros elementos, por exemplo, um banco de dados MySQL, que vai ser o que a gente vai fazer. E eu consigo fazer com que esses dois containers, eles interajam e ao mesmo tempo tenham configurações distintas. Esse daqui é o ganho que a gente tem utilizando o Docker. A gente vai ver lá no final que a partir de um certo elemento, que é o Docker Composer, a gente consegue levantar todo o nosso ecossistema de uma maneira muito simples. Então a gente não precisa de ficar, por exemplo, levantando a nossa aplicação, setando toda a máquina para que a máquina rode a nossa aplicação, setar toda a nossa máquina para que o banco de dados seja executado de uma forma fácil. O Docker já faz isso para a gente. E todas essas partes aqui desses containers, todas as configurações internas deles, elas vão ser descritas a partir de imagens. A gente vai gerar imagens que são nada mais nada menos que arquivos
para que o Docker entenda como que vai ser cada elemento, cada container, né? Como que vai ser cada configuração ali dentro que a gente deseja que seja feito, para que a nossa aplicação rode. Então, a gente tem no Docker todo um ambiente em que a gente levanta containers e que esses containers eles são configurados inicialmente por imagens. Isso é toda a estrutura básica e simples que a gente tem quando a gente utiliza Docker. E aí, é claro que a gente vai conseguir mexer com uma orquestração disso aqui tudo. A gente pode mandar um container parar, né? A gente pode levantar eles e também deixar em estados de espera. Deixa eu abrir aqui, olha, o meu terminal. Eu vou levantar isso daqui um pouco mais, expandir aqui um pouco mais. E eu vou mandar um comando aqui, olha, que é o docker ps. E o que está aparecendo aqui, olha? Está aparecendo que eu tenho dois containers rodando. Um que é uma instância, olha só, de Python, né, usando Flask, e uma outra que é um banco MySQL. E eles têm os seus nomes, eles têm as suas portas de comunicação, né, eles têm as suas identidades. Eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui para a gente ver melhor, né? Então, eu tenho um primeiro container aqui e um segundo container aqui. Beleza, isso daqui é o básico que a gente tem que entender de por que um Docker, né, utilizar o Docker é interessante. Você já deve ter ouvido alguma coisa do tipo assim, é melhor você utilizar o Docker do que utilizar uma máquina virtual. Vamos lá, vamos discutir um pouco sobre isso. Eu estou aqui, olha, com um programinha, né, que ele levanta máquinas virtuais para a gente, né? É o VMware. Né? Deixa eu rodar aqui, olha só isso daqui. Se você nunca viu uma máquina virtual antes, isso daqui é todo um sistema operacional que eu levantei a partir de uma máquina virtual. Esse sistema operacional aqui ele é o Xubuntu, é uma versão mais básica do Ubuntu, né? E nota que eu tenho aqui, olha, por exemplo, um terminal, que eu tenho aqui toda uma especificação, né, de elementos, né, de diretório, né, perdão. E isso daqui, a gente consegue rodar aplicações aqui, né, que sejam de fato isoladas. A gente consegue isolar em máquinas virtuais. Esse efeito aqui, olha, que a gente tem de isolar uma certa aplicação e definir todo um ambiente para ela, a gente consegue sim com uma máquina virtual. Mas tem um problema que isso daqui, a gente levantar essas máquinas virtuais e rodar programas, fazendo, por exemplo, um Python 3 run alguma coisa, né? A gente tem todo um esquema dentro dessa máquina aqui, que a gente tem os elementos visuais, eu tenho todo um diretório, né, visual, que isso aqui em si é um programa, eu tenho instalado aqui drivers de som, eu tenho instalado aqui várias coisas que não vão ser necessários, não vão ser utilizados para a gente quando a gente levantar as nossas aplicações. Então, levantar aplicações em máquinas virtuais talvez não seja tão interessante. E aí você pode falar o seguinte, Rafa, beleza, mas existem máquinas virtuais, né, que elas têm uma complexidade muito menor do que a gente tem instalado lá dentro. E de fato existe isso. Eu estou levantando uma outra máquina aqui, olha, que ela é um Ubuntu Lite, né? É uma versão bem mínima, né, do Ubuntu. Eu vou entrar aqui no meu login e nota que apareceu um terminal aqui, olha, escrito Llama Llama, né? Isso daqui é uma outra máquina virtual que ela é totalmente abstraída. Eu nem tenho, né, pastas e diretórios feitos aqui, mas o que acontece? Isso daqui é todo um esquema que a gente tem para a gente conseguir levantar um sistema operacional de uma forma mínima, de uma forma pequena. Mas por que a gente deve, né, no caso, utilizar Docker do que utilizar essas versões mínimas para a gente rodar as nossas aplicações? Aí que tá. Deixa eu voltar aqui, olha, nessa nossa parte aqui do Docker, né? Eu vou abaixar esse terminal para cá, deixa a máquina virtual aqui do lado, eu vou fazer um comando que é o seguinte, docker
é docker-it, certo? Vou colocar o nome que eu quero do container e colocar aqui bash. Na verdade, a gente tem que é docker executar, então é exec. Olha só, o que aconteceu aqui? Eu saí da minha máquina, né, da máquina do Rafa, do Lhama, e entrei direto lá no container. E se eu dar um ls aqui, eu tenho a minha aplicação aqui. Se eu andar um diretório para trás, eu tenho tudo que a gente tem num diretório, né, de uma máquina virtual ou até mesmo do nosso sistema operacional propriamente dito. Mas qual que é a diferença? Por que usar o Docker assim, né, a gente colocar as nossas aplicações em Docker, é mais vantajoso do que a gente colocar as nossas aplicações em uma máquina virtual? Porque a máquina virtual, ela tem uma certa existência para atender o sistema operacional que roda dentro dela. Então, a aplicação não é interessante para ela. Ela entende que a aplicação roda, mas o propósito da máquina virtual é o sistema operacional. Enquanto no Docker, o propósito dele é exatamente a nossa aplicação. Então, o Docker ele existe justamente para atender as especificações necessárias das nossas aplicações. É uma coisa um pouco mais direta. Todo esse sistema operacional que roda aqui, né, ele roda justamente para atender a nossa aplicação. Então, ele é mais interessante, né, até mesmo da gente conseguir orquestrar containers. A partir do Docker vai ser mais interessante. A gente vai ter uma abordagem direta nas nossas aplicações, né? E a gente vai abstrair toda a complexidade que um sistema operacional traz para a gente. Bom, gente, por hora, essa daqui é a discussão que eu queria trazer para a gente começar a falar, né, um pouco sobre essa ideia de Docker. A gente vai depois, né, fazer na próxima aula um setup inicial para uma nossa aplicação, né, que a gente vai querer containerizar e colocar ela no nosso Docker, e a gente vai ver como que a gente faz isso aqui tudo, e por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.